Moro na pequena cidade de Bowden, no sopé do Planalto escocês, há 67 anos. Quando eu era pequena, meus pais me contaram que nascia em uma aldeia ainda menor, mais a norte, mas não me recordo dela. Para ser sincera, nunca me imaginei morando em outro lugar do mundo que não em Bowden. Não acredito que exista lugar mais bonito. A estrada principal acompanha o litoral com edificações em ambos os lados, construídas em pedra acinzentada. Pequenas embarcações pesqueiras pontilham as águas e, na maior parte dos dias, músicos tocam gaitas de fole e acordeões, enquanto as pessoas saboreiam lagostas fresquinhas e ragis nos restaurantes. Minha casa fica a cerca de 25 minutos da cidade, cercada por uma das últimas florestas antes da cadeia de montanhas do Planalto. É uma casa pequena, do jeito que eu gosto, e as únicas pessoas que passam por ela são os turistas. A sala de estar mantém o aroma de lenha queimada da lareira e quase todos os móveis da minha casa carregam consigo uma história. Meu avô fez a cadeira de balanço de carvalho quando ainda era jovem. Minha avó comprou o sofá com estampa floral em uma viagem a Edimburgo logo após a guerra. Já a mesa de jantar foi um presente da minha irmã quando voltou para a Escócia, depois de morar fora do país na maior parte da vida adulta. Esta casa foi meu lar nos últimos 60 anos, e todos os dias alguma coisa me remete às memórias da minha infância. Nesta casa, perdi meu primeiro dente, comecei meu primeiro namoro quando tinha 16 anos e vivi minha primeira decepção amorosa aos 17. Uma noite dessas, caiu uma forte tempestade. Decidi esperar ela passar e preparar uma xícara de chá de camomila. Eu estava sentada na cadeira de balanço, ao lado da lareira, com chá nas mãos, refletindo sobre minha juventude. A tempestade ficava cada vez pior. Era uma noite daquelas em que nem mesmo pássaros e ratos deveriam ficar lá fora. A chuva castigava as telhas metálicas e a lona em frente à minha casa cobria uma pilha de lenha. Eu ouvi uma batida do lado de fora da casa. Parei a cadeira de balanço para ouvir melhor. Será que era o vento? As batidas ecoaram outra vez e eu tinha certeza que vinham da porta da frente. Levantei-me da cadeira e caminhei na direção do som. Fazia um mês que não recebia visitas e ninguém em sã condição sairia em uma noite assim. Entreabri a porta para que pudesse ver os dois vultos em pé lá fora. Os dois usavam capas de chuva amarelas, da cor da casca de uma toranja, com os gorros cobrindo a cabeça e o rosto. O homem tinha uma barba escura que saía da capa e a mulher um cabelo castanho longo emaranhado pela chuva. A mulher tirou o gorro da capa de chuva e pude vislumbrar a preocupação no rosto dela. Nosso carro está com problemas. Pedi para que eles entrassem, antes mesmo de ela terminar a frase. O que estavam fazendo lá fora em uma noite como esta? Perguntei a eles. Podem tirar as capas de chuva. Nosso carro ficou a uns 800 metros daqui, disse a mulher, e estamos sem sinal de celular. Peguei as capas e as chacoalhei para escorrer a água.
Eles usavam blusas de lã praticamente encharcadas. Então fui ao quarto de hóspedes e encontrei roupas secas para que vestissem. Depois de se trocarem, peguei as roupas molhadas e pendurei-as no cabideiro, ao lado do fogo, para secarem. Nenhum dos dois parecia ter mais do que 25 anos, e ambos falavam com sotaque britânico. As mães de vocês já não falaram que podem ficar gripados andando por aí com roupas molhadas? Perguntei a eles, colocando mais água para ferver na chaleira. Eu estava pensando agora mesmo que nem mesmo pássaros ou ratos deveriam estar lá fora. O homem explicou que eles passaram em um buraco na estrada cerca de 1 hora antes. Começou a vazar óleo do carro, mas quando eles perceberam, o motor estava prestes a morrer. Eles estavam indo para Bowdon, voltando de um passeio no Planalto. Bem, quase chegaram lá, disse eu. Mais uns 25 minutos e teriam entrado na garagem do hotel de vocês. Coloquei mais lenha no fogo e limpei as mãos em um pano dependurado ao lado da lareira. Perguntei se queriam que chamasse um guincho para eles, mas poderia demorar um pouco. Tem apenas um guincho na cidade e em uma noite assim, não sei se ele estará muito disposto a sair. Eles me agradeceram e servi uma xícara de chá a eles antes de ligar para o único reboque da cidade. Quando desliguei, disse a eles que demoraria pelo menos 1 hora para o guincho chegar e que poderiam ficar à vontade para esperar pelo tempo que fosse preciso. Muito obrigada pela hospitalidade, disse a mulher. Você tem uma casa muito linda, completou ela. Adorei aquele quadro. Ela apontou para uma pintura de Bowdon sob a perspectiva das montanhas da região. Obrigada, eu disse a ela, explicando que havia pintado ele há muito tempo. A mulher desdobrou uma manta no colo e o homem colocou um braço ao redor do ombro dela. Eles contaram que eram de Londres e estavam visitando a Escócia pela primeira vez. Eu morei aqui a minha vida toda, comentei. Nunca pensei em morar em nenhum outro lugar. Aqui é lindo, disse a mulher. Que bom que encontramos a sua casa. Se continuássemos dirigindo, teríamos que caminhar por horas. Sorri para eles. Vocês ficariam bem. Os gigantes do Planalto ajudariam vocês a encontrar o destino. Quem? Perguntou o homem, olhando para a mulher. Quer dizer que vocês nunca ouviram falar dos gigantes? Perguntei a eles, no momento em que a lareira estalou alto. Os dois balançaram as cabeças, dizendo não, e eu ri. Recostei-me na cadeira de balanço e entrelacei as mãos no meu colo. Eles precisavam ouvir a lenda dos gigantes do Planalto. Então deixe-me contar uma história que meus pais me contaram e que os pais deles contaram a eles. Falei. Há muito tempo, nas profundezas do Planalto escocês, havia uma comunidade isolada do mundo exterior. Ficava às margens do Mar do Norte, no interior de uma enseada escondida por um arquipélago. Quem navegasse por ali veria apenas as ilhas rochosas e as montanhas no horizonte. As únicas pessoas que sabiam que a cidade existia eram os moradores. A comunidade era especial não apenas por ser lar de humanos, mas também dos gigantes das terras altas. Ninguém sabia a origem dos gigantes, pois eles estavam lá desde sempre. Os próprios gigantes desconheciam sua origem. Apesar de viverem por muito mais tempo do que os humanos, até 300 anos,
Nenhum deles se lembrava de morar em outro lugar que não a aldeia. Os gigantes tinham uma aparência semelhante à dos humanos, com pernas e braços desproporcionalmente longos. O mais alto dos gigantes tinha mais de 3,5 metros e bem mais de 450 quilos. Até mesmo as crianças gigantes ficavam mais altas do que a maioria dos adultos humanos quando chegavam aos 5 anos de idade. Apesar de todo o tamanho, os gigantes eram criaturas simpáticas que nunca entravam em conflito com os humanos. Gigantes e humanos conviviam em paz. Os gigantes realizavam tarefas como trazer madeira para a aldeia, e os humanos construíam as casas e pescavam peixes suficientes para a comunidade inteira. Porém, os dias de paz não duraram muito. Um dia aconteceu um acidente. Um dos gigantes, chamado Goron, chegou na aldeia com tanta madeira nos braços que mal podia enxergar por entre os galhos. Ele pisou em um dos homens que estava distraído e quebrou uma das pernas dele. Começou a circular pela cidade o boato que um dos gigantes havia atacado o homem. Goron negou o ataque, mas os rumores pareciam ter vida própria. Os humanos organizaram uma reunião de emergência para debater o que fazer com o gigante. Os gigantes sempre ajudaram os humanos na comunidade, mas representavam um perigo em potencial se decidissem atacar um dia. E se uma criança fosse a próxima pisoteada por um gigante? O prefeito da aldeia decidiu deixar que os gigantes permanecessem, mas alguns dos moradores optaram por resolver o problema com as próprias mãos. Eles fizeram tochas, levantaram rastelos e disseram aos gigantes que, caso não partissem, queimariam as casas e atacariam os filhos deles. Os gigantes abandonaram a aldeia na madrugada. Eles não compreendiam o que acontecera, mas entendiam que não eram mais desejados ali. Eles vagaram pelos planaltos por dias até se assentarem em um vale cercado pelas montanhas. Os gigantes decidiram que, já que os humanos queriam ser deixados sozinhos, nunca mais falariam com eles. Eles viveriam nas montanhas, usufruindo dos frutos da terra e aprendendo a pescar. Porém, os gigantes rapidamente perceberam que a vida sem os humanos não era tão fácil. Eles tinham dificuldade em tecer as linhas de pesca e não tinham a destreza para construir casas adequadamente. A mulher perguntou: "Os gigantes foram embora? Mas eles pareciam ser tão bonzinhos e não fizeram nada contra os humanos." "Gostariam de mais um pouco de chá?" perguntei a eles. Eles disseram que sim e fui para a cozinha encher as xícaras novamente. Trouxe mais chá para eles e liguei novamente para o guincho para perguntar se ele já havia saído. O homem no outro lado da linha me disse que demoraria pelo menos mais 20 minutos. Quando voltei para a sala, o homem estava olhando um quadro do Planalto que eu pintara há muitos anos. "Ainda vai demorar pelo menos 20 minutos", contei a eles. "Querem ouvir o restante da história?" "É claro", disse a mulher. Ela sentou-se no sofá ao lado do homem, que colocou um braço ao redor dela, e eu continuei. Os gigantes construíram uma comunidade
nos 100 anos seguintes, até que ela se tornara ainda maior do que a aldeia na qual viviam com os humanos. Na aldeia humana, 3 gerações de pessoas cresceram e morreram. Não havia mais ninguém vivo que lembrasse do tempo em que os gigantes moravam com eles. Os gigantes eram lembrados apenas em histórias, que eventualmente tornaram-se mitos. Em um mês de setembro, caiu tanta chuva que todos os gigantes concordaram que nunca haviam visto um mês tão chuvoso assim. Choveu quase todo dia, até que muitas das colinas ficaram tomadas pela lama. Quando não chovia, uma neblina que impedia de enxergar o próprio pé cobria as montanhas. Um dia, Goron estava caminhando pela floresta e ficou preso em uma tempestade. O vento uivava entre as árvores e ele mal podia ver um palmo na frente do rosto com a chuva que atravessava os galhos. Ele ouviu uma vozinha gritando "Socorro!" de algum lugar ali perto. Parecia ser o som de uma criança humana, mas o gigante não conseguiu encontrar a origem do som até que o menino chorasse novamente. Goron olhou para baixo e avistou um buraco no chão da floresta. A terra havia cedido mais de 2,5 metros. O menininho estava preso no buraco, coberto por tanta lama que apenas os olhos estavam à mostra. Goron esticou seu braço de quase 2 metros e levantou o menino. A criança, que estava choramingando, começou a gritar ao ver o gigante. Goron acalmou o menino, contando histórias sobre os dias em que os gigantes e humanos conviviam em harmonia. Quando chegaram na comunidade, o menino não mais chorava. A chuva era tão densa que não havia como Goron levar a criança para a aldeia dos humanos até que as condições melhorassem. O menino morou com gigantes por mais de 1 semana, até que o sol se abriu e começou a secar as colinas. Os gigantes debateram sobre o que fazer com o menino. Alguns queriam deixar que ele encontrasse o caminho de casa, uma vez que prometeram nunca mais entrar em contato com os humanos. Goron disse aos outros gigantes que levaria o menino para casa, mas ninguém mais quis acompanhá-lo por acreditarem que os humanos os atacariam assim que os vissem. Havia rumores de que os humanos detinham armas mais avançadas do que na última vez que os gigantes os viram. "Que triste", disse a mulher. Alguém bateu na porta da frente. Tirei o cobertor do meu colo e me levantei. Não recebo visitas em meses. Chegou a segunda em uma única noite. Quando abri a porta, vi um rosto familiar. Era o Jack, o guincho. Estudamos na mesma escola há muito tempo. Apontei para o casal sentado no sofá e contei a ele o que aconteceu. "Certo, parece que vocês já podem ir", disse a eles. E pedi ao Jack para levá-los à cidade. "Você não poderia contar o resto da história primeiro?", pediu a mulher. "Seria uma pena ir embora sem saber como ela termina. Por favor." Jack riu e quis saber qual história eu estava contando. Quando eu disse, ele tirou os sapatos na hora e sentou-se em uma cadeira ao lado do sofá, aproximando da lareira os pés com meias. Retomei minha posição na cadeira de balanço e coloquei um cobertor no meu colo. Goron manteve a palavra e levou o menino de volta para a aldeia dos humanos. Levou mais de 1 semana para que ele a encontrasse novamente. Mas no caminho,
o menino e o gigante tornaram-se bons amigos. Quando se aproximaram dos arredores da aldeia, Goron e o menino encontraram um grupo de 3 pescadores que trabalhavam em seus barcos no litoral do Mar do Norte. Os pescadores fixaram o olhar no gigante, abismados. Eles soltaram as ferramentas e correram para a aldeia. Quando o gigante chegou no lugar em que um dia morou, descobriu que a aldeia havia mudado muito nos últimos 100 anos. A cidade agora era protegida por uma muralha de pedra mais alta do que a cabeça de Goron. Sobre ela, homens com arcos e flechas o encaravam furiosamente, mandando que soltassem o menino. Goron colocou a criança no chão, mas o menino não correu para a aldeia como ele esperava. Em vez disso, ele começou a chorar e disse a Goron que não queria ir para casa. Ele queria morar com os gigantes para sempre. O menino abraçou a perna de Goron e não queria soltar. O gigante ficou de joelhos e retribuiu o abraço do menino. Os homens abaixaram as armas, confusos, e abriram os portões da cidade. Uma mulher em prantos correu, tirou o menino do gigante e entrou na mesma velocidade na aldeia com ele. Goron acenou aos homens pela última vez antes de virar as costas para voltar para sua comunidade. Uma semana depois, um grupo de 12 homens chegou na cidade dos gigantes. Eles estavam desarmados e tremiam de medo ao adentrarem a aldeia. Os homens disseram aos gigantes que seus ancestrais cometeram um erro e que gostariam que eles retornassem à cidade. Eles ofereceram aos gigantes todo o peixe que quisessem e também se prontificaram a ajudar a consertar as casas deles se voltassem. Os gigantes disseram aos humanos que talvez os antepassados estivessem certos e eles não devessem viver juntos. Eles não voltariam, mas poderiam zelar pelos humanos e ajudá-los caso se perdessem nas montanhas. Em troca, os homens disseram aos gigantes que voltariam uma vez por ano com peixes suficientes para alimentar a comunidade dos gigantes por um mês. Que bom que a história teve um final feliz, disse a mulher. As pessoas ainda voltam para ver os gigantes? É o que diz a lenda, disse eu. Nós temos um festival todo mês de setembro para celebrar os gigantes que cuidam de nós. Tenho certeza de que não importa onde o carro de vocês ficou, os gigantes os ajudariam a encontrar o caminho em segurança. Eles são como nossos anjos da guarda. A mulher e o homem sorriram, levantando-se. Eles colocaram suas roupas e levei-os para o Jack na varanda. Desejei boa sorte a eles no restante da viagem enquanto calçavam os sapatos. Eles me agradeceram pelo chá e a hospitalidade. Jack me agradeceu pela história, colocou o capuz na cabeça e guiou o jovem casal noite chuvosa adentro. Coloquei mais lenha na fogueira, sentei-me na cadeira de balanço e dobrei um cobertor no meu colo. O fogo estalava na lareira e a chuva continuava a castigar as telhas metálicas. Sorri para mim mesma. Pensei nos gigantes, com os olhos fechados, e balancei a cadeira até cair no sono.